O blog Xadrez de Montes Claros analisa hoje a defesa niso-índia. Lembrando que essa aula se destina a jogadores de nível básico e intermediário, e que os princípios adotados são o controle das casas centrais e o rápido desenvolvimento das peças. A defesa niso-índia começa com um D4, colocando um peão no centro. As negras respondem cavalo F6, controlando as casas D5 e E4. As brancas jogam C4, controlando 4 casas no campo de defesa das negras. As negras jogam E6, que objetiva o controle da casa D5 e da casa E4. As brancas jogam cavalo C3, que busca o controle da casa D5 e luta pelo controle da casa E4. A defesa niso-índia fica caracterizada pelo lance bispo B4. E nesse momento eu devo tecer um comentário, em especial com o jogador de nível básico e intermediário. A defesa niso-índia realmente não é uma defesa fácil. Ela é a mais flexível contra o peão da dama e ela está recheada de nuances estratégicos. Quando eu falo em flexibilidade, é que o jogador, para utilizar a niso-índia, ele deve conhecer posições da defesa ortodoxa, do gambito da dama aceito, da defesa catalana e posições específicas da própria niso-índia. Então seria um risco muito grande tentar utilizar essa abertura contra um jogador de nível mais alto. Mas a gente tem que aceitar os desafios. Vamos compreender aí a função do lance bispo B4. Inicialmente, ele impede que as brancas joguem E4, formando um centro de peões. Caso as brancas façam esse lance, as negras simplesmente capturariam. Um outro aspecto é que com esse lance bispo B4 ameaça dobrar a estrutura de peões com a tomada bispo em C3. Vejamos um pequeno exemplo. Jogou A3, bispo toma C3, B toma C3, e as brancas ficaram com o peão dobrado aqui na ala da dama, mas tem o par de bispo. Essa variante é conhecida como semish. Então, para entender melhor o lance bispo B4, vamos ver outras possibilidades de lance para as negras. Caso as negras jogassem, ao invés de bispo B4, o lance B6, o que fariam as brancas? Jogariam E4 e ficariam com um forte centro de peões. Se as negras jogassem o passivo bispo E7 em lugar de bispo B4, as brancas jogariam E4 e ficariam com um forte centro de peões. Caso as negras joguem D6, que obstrui o bispo em F8, as brancas jogariam E4 e ficariam com forte centro de peões. Então nós temos que o lance bispo B4 ele traz duas ideias. Ele impede que as brancas formem um centro e ameaça dobrar a estrutura de peões das brancas. Quais métodos as brancas podem utilizar para resolver esse problema, para enfrentar a defesa niso-índia? Um método conhecido é a variante clássica ou de capa branca, que começa com o lance bispo C2, em que as brancas preparam a jogada E4, controlando o centro de peões, e caso as negras tomem em C3, as brancas simplesmente tomarão em C3, e olha o que acontece. As brancas não têm nenhum problema na estrutura de peões. Um outro método é a variante semish, que eu já citei, que começa com o lance A3. As negras tomam bispo C3, B toma C3, e as negras tomaram em C3, dobraram a estrutura, mas as brancas têm um par de bispo. Por que aceitar esse problema? Porque a presença do par de bispo gera um plano. As brancas jogam por abrir a posição e as negras jogam por uma posição de bloqueio. Um lance comum muito jogado aqui pelas negras é C5, já começando a tentar bloquear os peões dobrados. Vamos a um outro teminha, um outro lance, uma outra forma de combater a defesa niso-índia. É jogando WB3 ou variante Spielmann. Essa variante é um outro papo, é uma outra conversa. O bispo está indefeso. E as brancas atacam o bispo que está indefeso, tentando ganhar um tempo no desenvolvimento. Então a base da defesa da variante Spielmann é ganhar tempos no desenvolvimento. Se, por exemplo, as negras tivessem tomado e tomassem, as brancas capturariam de dama e ficariam numa boa posição, sem peões dobrados. Mas, em geral, nessa posição, as negras jogam C5. As brancas jogam D, toma C5, e o bispo ainda continua atacado. E
É comum aqui jogar cavalo C6, as brancas jogarem cavalo F3. Caso as negras tomem, nós vamos contar, nós temos uma quantidade de peças desenvolvidas para os dois lados igual. Cada um tem 3 peças desenvolvidas. Então é uma variante bastante apoiada na ideia do desenvolvimento. Uma outra ideia é a ideia de Kimoshi, a variante Kimoshi. Ela pretende formar um poderoso centro de peões, né? Mas ela permite que as negras capturem o bispo C3, dobrando a estrutura de peões. Novamente, as brancas terão um par de bispo, tentarão ocupar o centro, mas as negras jogarão novamente por uma posição de bloqueio. Cavalo F3. Entender essa variante não é fácil. O Kasparov utilizou ela contra o Karpov com muito sucesso. Por isso que eu vou dar o nome, essa variante recebe o nome de variante Kasparov. Mas essa variante ela está apoiada em ideias dinâmicas. Para entendê-la melhor, eu vou voltar lá no lance bispo B4. No momento em que as negras jogaram bispo B4. Olhe só, as peças da ala do rei das negras não estão desenvolvidas. E as peças da ala da dama das negras não estão desenvolvidas. E o lance cavalo F3, ele é um lance de desenvolvimento de uma peça nessa ala. Então ele busca resolver o problema da falta de desenvolvimento da ala do rei, que é um problema dinâmico ou momentâneo, só desse momento. Mas permite que as negras dobrem a estrutura com o bispo toma C3, ficando com peões dobrados. Nesse vídeo não é objetivo analisar linha por linha, variante por variante. O objetivo é só apresentar para o jogador que deseja utilizar a Niso-Índia. Os outros vídeos você vai encontrar no blog Xadrez de Montes Claros. Uma outra linha é a linha G3. A linha G3 é a linha de Romanichin. É uma linha extremamente lógica. Ela pretende desenvolver o bispo ao longo da diagonal, mas permite que as negras tomem. Mas é muito lógica a linha. Olha a força dos bispos, né? Esse bispo ele tem saídas aí para ambos os lados. E o bispo branco pode atuar na diagonal, controlando a casa E4. Então, é uma linha muito lógica, mas é pouco utilizada, né? Então, ela pode servir como uma arma, uma poderosa arma de preparação para um jogador. Vamos analisar uma outra linha, a variante bispo G5 ou variante Leningrado. O lance bispo G5, ele crava o cavalo, mas ele ataca indiretamente a casa E4. É muito comum aqui as negras responderem H6, fazendo uma pergunta para o bispo: para que ala ela vai? Caso as brancas respondam bispo H4, as negras atacam imediatamente o centro. Vamos analisar agora um pouquinho da variante Rubinstein. Essa variante é considerada uma das melhores alternativas para as brancas. E por quê? Inicialmente, eu queria comentar que ela não luta nesse momento pela casa E4. Vai deixar para fazer isso numa fase posterior da partida. Ela também tem um defeito de criar um centro muito rígido. E manter esse centro rígido mantém o bispo preso atrás da cadeia de peões. Ele apenas facilita um pouco o desenvolvimento das peças da ala do rei, como o bispo e o cavalo. E permite que as negras tomem o bispo em C3, dobrando a estrutura de peões. Você vai se perguntar: meu Deus, isso é totalmente oposto que foi falado lá no início do vídeo, que o Capablanca propôs, que era impedir que dobrasse os peões da ala da dama e lutar pelo controle da casa E4. Por que os mestres jogam essa variante com muito sucesso? Essa resposta você vai encontrar nos próximos vídeos do blog Xadrez de Montes Claros. Bons estudos e boa sorte!